Eles dizem que a traição é um erro, um deslize, um acidente. Mas Carl Jung nos mostraria algo muito mais profundo, algo que vai além da superfície das desculpas. E se eu te dissesse que a traição, essa dor que te dilacera por dentro, não é apenas um reflexo do outro, mas uma revelação brutal sobre o que está inconsciente entre vocês dois? Sim, a verdade é dolorosa. Mas ignorá-la é ainda mais perigoso. Neste exato momento, você está prestes a mergulhar em uma jornada sombria pela psique humana, onde os vínculos mais íntimos se revelam instáveis, frágeis e, muitas vezes, falsos. Este vídeo não é sobre apontar dedos, é sobre abrir os olhos. Porque entender por que alguém te traiu pode ser a chave para nunca mais ser manipulado, descartado ou surpreendido por quem jura te amar. Imagine por um instante que o que levou aquela pessoa a te trair não foi a falta de amor, mas um conflito interno que ela nem sabia que carregava. Jung chamaria isso de sombra, a parte oculta da personalidade que todos tentam esconder, até de si mesmos. E quando essa sombra se manifesta, ela destrói o que parecia sólido. A traição, então, deixa de ser um simples ato e passa a ser um espelho, revelando não apenas o que o outro é, mas o que você deixou de enxergar. E aqui começa o terror psicológico. Quantas outras pessoas ao seu redor carregam sombras, prestes a explodir? Mas o mais assustador ainda está por vir. Jung acreditava que nós atraímos para nossas vidas justamente aqueles que vão ativar nossas feridas mais profundas. E isso inclui aqueles que vão nos trair. É duro ouvir isso, mas pode ser que inconscientemente você tenha permitido essa entrada. Talvez até esperasse no fundo que isso acontecesse, para confirmar uma crença silenciosa, a de que você não é digno de confiança ou amor. Parece loucura? Pode ser, mas é assim que o inconsciente atua. Silencioso, cruel e impiedoso. Esse vídeo é um mergulho na psicologia da traição, mas com os olhos de Carl Jung. Não vamos falar apenas de infidelidade amorosa. Vamos dissecar o tipo mais cruel de traição. Aquela que acontece quando você entrega sua alma e o outro pisa nela como se fosse nada. Prepare-se para entender os mecanismos ocultos que levam alguém a te apunhalar pelas costas, mesmo quando você deu tudo. E mais importante, você vai descobrir como proteger sua energia, sua sanidade e sua identidade, porque a partir de agora, você nunca mais será o mesmo. Não assista esse vídeo esperando respostas fáceis. O que você vai ouvir pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Você vai entender por que te traíram, vai enxergar os sinais que ignorou e, principalmente, vai descobrir como se tornar inatingível, não por ser frio, mas por ser consciente. A dor da traição vai parar de te consumir e começar a te construir. Bem-vindo à verdade que ninguém quer encarar, mas que todos precisam ouvir. Carl Jung afirmava que todo ser humano carrega dentro de si um aspecto sombrio, rejeitado, esquecido, a sombra. Essa parte da psique é composta por tudo aquilo que reprimimos: impulsos, desejos, traumas e medos que não queremos reconhecer. E é justamente aí que a traição começa. Antes mesmo de alguém cruzar a linha do respeito, da fidelidade, do vínculo, algo já estava crescendo no escuro. Um impulso inconsciente se alimentando da negação, até encontrar o momento ideal para emergir. A traição, nesse sentido, não é planejada racionalmente. Ela é o estouro de uma represa interna que há muito tempo pedia atenção, mas foi ignorada. Quando uma pessoa trai, o que realmente está acontecendo é um confronto entre o eu social, aquele que mantém as aparências, e o eu oculto, que habita o inconsciente. Jung dizia que quanto mais negamos nossa sombra, mais poder ela ganha sobre nossas ações. Por isso muitas traições parecem inexplicáveis. Eu não sei por que fiz isso. Foi mais forte do que eu. Nem parecia eu mesmo.
Essas são frases comuns de quem cedeu ao próprio lado sombrio. E se a pessoa não tem consciência da sombra que carrega, ela está à mercê dela. Ela vai trair, mentir, se auto-sabotar e depois se perguntar por quê. Mas não se engane. A sombra não age sozinha. Ela é ativada, provocada, instigada por gatilhos específicos. E sabe qual é o mais poderoso deles? A intimidade. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais essa pessoa acessa camadas profundas do seu ser. Relações íntimas não revelam apenas o amor. Elas expõem feridas antigas, padrões esquecidos, traumas mal resolvidos. E se o outro não estiver preparado para lidar com isso, ele vai querer fugir. A traição, muitas vezes, é a fuga mais covarde e mais comum. É o grito silencioso de quem não sabe lidar com o próprio caos. O que poucos entendem é que a sombra não é má por natureza. Ela só é perigosa quando reprimida. Jung defendia que o caminho da individuação, ou seja, da verdadeira maturidade psicológica, passa pela integração da sombra, ou seja, é preciso reconhecer o que há de mais sombrio em si mesmo para não ser controlado por isso. Quem não enfrenta a própria sombra acaba destruindo o que ama. E talvez sem saber, você esteja se relacionando com alguém assim. Alguém que ainda não olhou para dentro, que vive em negação e que um dia, inevitavelmente, te traiu. Então, a pergunta muda. Deixa de ser por que ele ou ela me traiu e passa a ser qual parte dele estava tentando fugir da própria sombra. A resposta está além da lógica. Está nas profundezas do inconsciente. Jung nos alerta que sem autoconhecimento, todo relacionamento se torna um campo de guerra invisível, onde feridas antigas são reencenadas. Você se torna vítima não de um ato isolado, mas de uma mente fragmentada. E talvez, por mais que doa admitir, essa traição já era inevitável, porque a sombra, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de se manifestar. Carl Jung definiu a projeção como um dos mecanismos mais comuns do inconsciente. Projeção é quando uma pessoa joga no outro aquilo que ela não quer reconhecer em si mesma. E esse fenômeno está presente em praticamente toda traição. O traidor, muitas vezes, projeta em você as próprias inseguranças, a própria culpa, os desejos que não quer admitir que sente. É como se ele precisasse que você fosse o vilão da história para justificar o próprio comportamento. Por isso, é comum ouvir o traidor acusando você. Você é frio. Você não me dava atenção. Você mudou. Mas no fundo, ele está descrevendo a si mesmo. A dor da traição se intensifica porque não é apenas um rompimento de confiança. É uma distorção da realidade. Quando você é traído, começa a duvidar de si mesmo. Será que eu realmente errei? Será que fui insuficiente? Será que causei isso de alguma forma? Mas Jung nos lembra: aquilo que o outro projeta em você não te define. Apenas revela o que ele não consegue suportar dentro de si. A traição é, muitas vezes, um reflexo da fraqueza emocional do outro, da sua incapacidade de lidar com a própria verdade. E quanto menos consciência ele tem disso, mais cruel e confusa será a sua atitude. A projeção é traiçoeira porque confunde o traído. Você se sente culpado por algo que não fez. Você tenta se consertar, mudar, agradar, na tentativa de recuperar o que foi perdido. Mas o que foi quebrado não foi você. Foi a integridade psicológica do outro. A traição, nesse caso, não é uma resposta ao que você fez, mas àquilo que o outro não consegue encarar dentro de si. E enquanto essa pessoa não fizer o caminho da consciência, continuará repetindo o mesmo padrão, com você ou com qualquer outro. Jung dizia que só é possível amar de forma verdadeira quando deixamos de projetar. Enquanto estivermos colocando no outro nossas próprias sombras, medos e desejos reprimidos, estaremos amando uma ilusão. E ilusões sempre desmoronam. A traição, portanto,
é o colapso da ilusão. É quando o inconsciente do traidor já não consegue mais sustentar a farsa. Ele trai porque não sabe como crescer. Porque, ao invés de enfrentar a dor interna, prefere destruí-la externamente. E você, que apenas estava ali, se torna o alvo mais próximo. Ao entender isso, você começa a se libertar. A traição deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser um sintoma. Um sinal de que o outro está em conflito interno. E você? Você tem duas escolhas. Ou continua tentando consertar o outro, ou escolhe se afastar e proteger sua integridade emocional. Jung não acreditava em relacionamentos perfeitos, mas sim em relacionamentos conscientes. E a consciência começa quando você para de carregar a culpa que não é sua e começa a enxergar com clareza a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Jung falava frequentemente dos complexos, estruturas emocionais inconscientes que se formam a partir de experiências intensas, geralmente traumáticas. Um complexo não é apenas um sentimento, é uma força viva, um fragmento autônomo da psique que age por conta própria. E quando um complexo é ativado, a pessoa se transforma. Age de maneira impulsiva, contraditória e, muitas vezes, destrutiva. É por isso que alguém pode te amar num dia e trair no outro. O que se ativou ali não foi uma escolha racional, mas um complexo emocional que assumiu o controle. Muitas traições nascem de complexos não resolvidos relacionados à rejeição, ao abandono, ao controle ou à humilhação. A pessoa pode carregar dentro de si um medo inconsciente de ser descartada e, por defesa, acaba traindo antes que isso aconteça. Ou talvez tenha vivido relacionamentos caóticos na infância e hoje repita o padrão como uma tentativa inconsciente de reviver e, quem sabe, resolver aquele trauma original. O traidor, nesse sentido, está encenando um drama interno e você foi lançado ao palco sem sequer ter lido o roteiro. Esses complexos são invisíveis, mas extremamente poderosos. Jung dizia que nós não temos complexos. Os complexos é que nos têm. Ou seja, enquanto não trazemos à consciência essas estruturas, continuamos sendo manipulados por elas. E isso vale para ambos os lados. Se você também carrega complexos não resolvidos, pode acabar se envolvendo repetidamente com pessoas que te traem. Porque, inconscientemente, você busca reviver aquela dor, na esperança de, dessa vez, curá-la. Mas a cura não vem pela repetição, vem pela consciência. A única maneira de romper esse ciclo é encarar de frente os próprios complexos. Reconhecer as feridas abertas. Olhar para a infância, para os padrões familiares, para as experiências marcantes que moldaram sua forma de amar e de ser amado. A traição, por mais devastadora que seja, pode ser um portal para esse processo. Pode ser o empurrão que você precisava para finalmente investigar suas camadas mais profundas. Não para culpar a si mesmo, mas para se libertar do papel de vítima. Jung via na dor uma porta de entrada para a transformação. Ele dizia que, onde há ferida, há cura. E talvez a traição que você viveu não tenha sido o fim de nada, mas o início de tudo. O início do seu processo de individuação, de amadurecimento psicológico, de reconexão com seu verdadeiro eu. Não é fácil, mas é necessário. Porque só quando você entende o que está por trás da dor é que você para de sangrar por dentro e começa a florescer por inteiro. Desde cedo somos moldados por rótulos. A criança tímida, o filho rebelde, o aluno mediano. Jung dizia que essas imagens projetadas em nós se tornam como armaduras psíquicas, nos limitam, nos prendem, nos aprisionam. E o mais perigoso, com o tempo começamos a acreditar nelas, acreditar que somos apenas aquilo que os outros enxergam. Mas quando você começa a explorar sua sombra, aquela parte oculta de si mesmo que foi reprimida para agradar o mundo, você descobre uma verdade brutal. Você não é quem disseram que era.
Você é muito mais. Só que essa descoberta não vem sem dor. Porque romper com a imagem que criaram de você é como matar um eu antigo. E isso exige coragem. Imagine agora que cada expectativa que colocaram sobre você fosse um espelho, um reflexo distorcido, que te mostra apenas o que os outros querem ver. Jung dizia que, enquanto seguimos vivendo conforme a persona, essa máscara social que vestimos para sermos aceitos, nós nos afastamos da nossa essência. Por isso, quando você começa a se desprender desses espelhos, o mundo começa a reagir. Pessoas vão dizer que você mudou, que está estranho, que está diferente. Mas, na verdade, você está apenas se libertando da ilusão. Isso é assustador para quem ainda vive aprisionado à própria persona. E por isso tantos tentam te puxar de volta para o papel que te deram. Porque sua liberdade os ameaça. Ao despertar para quem você realmente é, você começa a agir de forma imprevisível. E o mundo detesta o imprevisível. Pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Jung afirmava que o verdadeiro processo de individuação, esse caminho profundo de se tornar quem você é, inevitavelmente gera conflito. Primeiro com o mundo, depois com você mesmo. Porque deixar para trás o conforto de um personagem que todos aplaudiam é um ato de ruptura. Mas aqui está o ponto. A vida que vale a pena ser vivida não está no aplauso. Está na autenticidade. No momento em que você decide abandonar a encenação e viver com verdade, ainda que isso signifique caminhar só por um tempo. Mas atenção, ao se libertar da imagem que criaram de você, surge um novo desafio. O de não se tornar refém da imagem que você mesmo tenta construir. Porque a mente egóica, em sua busca por segurança, vai tentar criar uma nova persona, a do autêntico, a do diferentão, a do acordado. Jung alertava para isso. A verdadeira transformação não é sobre trocar máscaras, mas sobre abandoná-las, sobre encarar o vazio que surge quando todas as identidades ruem. E nesse vazio, algo mágico acontece. O self começa a emergir. Não é mais sobre ser alguém para o mundo ver. É sobre ser alguém que você reconhece, ama e respeita no silêncio da sua consciência. Esse processo de reconstrução é doloroso, sim, mas é também libertador. Você não precisa mais se justificar, se explicar, se encaixar. Você simplesmente existe com todas as suas contradições, forças e fragilidades. E essa presença autêntica, segundo Jung, irradia um tipo de poder silencioso, um magnetismo que não grita, mas atrai. Porque o mundo está sedento por pessoas reais. E quando você assume esse lugar de inteireza, de quem se conhece e se aceita por completo, as máscaras dos outros começam a cair também. Sua presença se torna um convite para que o outro também desperte. E é nesse ponto que sua existência deixa de ser só sobre você e passa a transformar tudo ao redor. Quando você finalmente para de fugir de si mesmo, algo muda. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem provar nada a ninguém. Jung dizia que o verdadeiro poder não está na imposição, mas na integração. Quando você integra luz e sombra, coragem e medo, ação e contemplação, você se torna inteiro. E uma pessoa inteira tem uma força que o mundo sente, mesmo em silêncio. Porque enquanto os outros tentam parecer fortes, você simplesmente é. Essa presença, essa tranquilidade inabalável que nasce da aceitação de si mesmo, é uma das formas mais puras de autoridade interior. Você não precisa vencer ninguém. Você já venceu a si mesmo. E isso basta. É nesse ponto que a sua energia muda. Sua fala se torna mais pausada, mais profunda. Seus olhares carregam verdade. Suas decisões não nascem da ansiedade, mas da clareza. Jung acreditava que o self, esse núcleo mais profundo do nosso ser, se manifesta quando paramos de viver no automático.
quando cada ação deixa de ser reação e passa a ser expressão. Você não vive mais em função das circunstâncias. Você se torna a circunstância. E isso assusta, porque enquanto todos estão correndo para impressionar, você caminha firme, guiado por propósito. Você não implora amor. Você é amor. Você não exige respeito. Você se tornou alguém impossível de ser desrespeitado. Essa transformação é sutil, mas devastadora. Pessoas que antes te ignoravam começam a te escutar. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não porque você implorou, mas porque sua presença se tornou inegável. Jung dizia que, quando nos tornamos íntegros, o mundo exterior começa a refletir essa integridade. Tudo começa dentro. E é por isso que tantas pessoas lutam, gritam, forçam, e mesmo assim não conseguem o que querem, porque ainda não se encontraram. Estão tentando conquistar o mundo antes de conquistar a si mesmas. Mas quando você se encontra, não precisa mais buscar tanto. Você atrai, silenciosamente, naturalmente, inevitavelmente. E aqui está o segredo mais profundo de todos. Quando você para de correr atrás da vida, a vida começa a correr atrás de você. Não por mágica, mas porque você finalmente saiu do caminho. Jung nos ensina que o inconsciente tem uma sabedoria que o ego não entende. E quando você confia nesse fluxo, quando você para de controlar e começa a colaborar, tudo muda. O medo dá lugar à confiança. A pressa dá lugar ao tempo certo. O caos dá lugar à harmonia. Você deixa de ser um ser fragmentado, tentando juntar os pedaços, e passa a ser um campo de coerência. Um ímã para tudo aquilo que está alinhado com quem você realmente é. Então, se você chegou até aqui, entenda. O que te tornará respeitado, temido e ao mesmo tempo inatingível não é a força física, o dinheiro ou a fama. É o poder silencioso de alguém que se olhou no espelho, encarou seus demônios, aceitou suas sombras e renasceu. Alguém que, como diria Jung, fez das profundezas do inconsciente o alicerce de sua nova vida, e agora caminha com a tranquilidade de quem não tem mais nada a esconder. E por isso, não pode mais ser dominado. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se de alguma forma essas palavras ecoaram no silêncio que você carrega por dentro, então, não deixe isso passar. Curta esse vídeo agora e compartilhe com alguém que também precisa despertar. E mais do que isso, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar ainda mais fundo na sua própria verdade. Lembre-se, quem domina o mundo não é quem grita mais alto, mas quem se conhece profundamente. E essa jornada está só começando. Vem com a gente.